Este é o nosso primeiro vídeo sobre formação de acordes. Nele, eu vou te ensinar sobre as tríades, quantos tipos de tríades existem, quais são eles e como a gente forma, como a gente monta cada um desses tipos. Vamos lá? Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos. O meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Eu quero começar te explicando que existem três tipos de acordes: as tríades, as tétrades e as tétrades com notas acrescentadas. Hoje a gente vai entender tudo sobre as tríades. Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas e os bicordes? Os bicordes ou power chords são acordes muito específicos do universo da guitarra e eles não são considerados para o estudo da harmonia. Então, para entender a harmonia, a gente precisa entender a formação de tríades e de tétrades. E a gente começa aprendendo sobre as tríades. Então vamos lá. Existem 4 tipos de tríades: as tríades maiores, as menores, as aumentadas e as diminutas. E agora que você já aprendeu quais são os 4 tipos de tríades, deixa um like para ajudar esse conteúdo aqui a chegar a mais pessoas. Uma tríade, como o nome indica, é formada por 3 notas, independente de qual tipo de tríade a gente esteja falando. Lembrando que para entender essa aula, você precisa já ter aprendido sobre os intervalos. Se você ainda não aprendeu esse tópico super importante, eu tenho um vídeo onde eu te ensino sobre ele e eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição. É só você clicar ali em mostrar mais. Aí você abre esse vídeo numa outra janela, assiste ele e volta aqui para terminar de assistir esse conteúdo, combinado? E agora que a gente já entendeu que a tríade é formada por 3 notas, a gente precisa entender que entre cada uma dessas 3 notas, a gente tem um intervalo. E esse intervalo é sempre um intervalo de terça. Essa terça pode ser maior ou menor, mas sempre vai existir uma terça entre a primeira nota e a segunda, e uma outra terça entre a segunda nota e a terceira. Portanto, a gente também pode definir a tríade como uma sobreposição de terças. A gente pega uma determinada nota e sobrepõe a terça dessa nota. E a partir dessa segunda nota, que é a terça da primeira, a gente vai pegar uma outra terça. Então a gente vai ter uma terça entre a primeira e a segunda nota e uma outra terça entre a segunda e a terceira. Vamos então entender como se forma cada um desses 4 tipos de tríades: maiores, menores, aumentadas e diminutas. A gente vai começar pela tríade maior. A tríade maior é formada por tônica, terça maior e quinta justa. Vamos esmiuçar essa informação. Claro que uma tríade maior teria necessariamente uma terça maior. A terça é o intervalo mais importante de uma escala ou de um acorde. É ela que determina se essa escala ou se esse acorde vai ser maior ou menor. Se a terça for menor, a escala ou o acorde, seja ele uma tríade ou uma tétrade, vão ser menor também. Se essa terça for maior, a escala ou o acorde, independente de qual tipo ele seja, também vai ser maior. Então vamos ficar muito ligado com essa história da terça. Lembra sempre que a terça é o intervalo mais importante, até mesmo mais importante do que a tônica ou fundamental, que é a primeira nota de um acorde ou de uma escala. Então uma tríade maior é formada pela tônica ou fundamental, pela terça maior e pela quinta justa. Entre a fundamental e a terça maior, é óbvio que o intervalo que a gente tem é um intervalo de terça maior. Mas e dessa terça maior para a quinta justa? Será que agora a gente vai ter uma terça maior ou uma terça menor? Lembra que é uma sobreposição de tríades, a gente vai empilhando uma tríade em cima da outra. Essa tríade pode ser maior ou menor. A gente primeiro colocou uma tríade maior aqui embaixo. Agora, para a gente chegar na quinta justa,
a gente vai colocar uma terça menor em cima dessa segunda nota, que é a terça maior. Então não se confunda, hein? Essa terceira nota da tríade é uma quinta justa em relação à primeira nota da tríade. Em relação à segunda nota, ela é uma terça menor. Então a gente pode dizer que na tríade maior, a gente sobrepõe uma terça maior e uma terça menor. Então a gente pode definir a tríade maior como uma sobreposição de terça maior e terça menor. No caso da tríade menor, ela é formada por tônica ou fundamental, pela terça menor e pela quinta justa. Então perceba que a única diferença da tríade maior para a tríade menor é a terça. Ambas têm tônica ou fundamental, ambas têm a quinta justa, mas a terça é o que está definindo se a tríade é maior ou menor. No caso da tríade maior, a gente já aprendeu que a terça também é maior. E no caso da tríade menor, a gente está aprendendo agora que essa terça é menor. Então, no caso da tríade menor, a gente tem fundamental, terça menor e quinta justa. Só que agora da segunda nota para a terceira, ou seja, dessa terça menor para a quinta justa, a gente não vai ter uma terça menor como no primeiro caso. Agora, a gente tem uma terça maior. Então, na formação da tríade menor, a gente tem a tônica ou fundamental, a terça menor, e em cima dessa terça menor, a gente tem uma terça maior. Então, perceba que é o contrário da tríade maior, né? Na tríade maior, a gente empilhou primeiro uma terça maior e em cima dela uma terça menor. Agora é o contrário. A gente primeiro empilhou uma terça menor e depois uma terça maior. Portanto, a gente pode definir a tríade menor como uma sobreposição de terça menor e terça maior. No caso da tríade aumentada, a gente pode encarar ela como uma descendente da tríade maior. Ela também é uma tríade maior, porque a terça dela é maior. Só que, no entanto, a quinta agora não vai ser mais uma quinta justa. Aqui a gente vai ter uma quinta aumentada. Então, portanto, os intervalos que compõem uma tríade aumentada são tônica, ou fundamental, terça maior e quinta aumentada. Entre essa terça maior e a quinta aumentada, a gente tem uma terça também maior. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma sobreposição de duas terças maiores. Uma terça maior entre a primeira e a segunda nota e outra terça maior entre a segunda e a terceira. E assim como a gente enxerga a tríade aumentada como sendo uma descendente da tríade maior, a tríade diminuta também vai ser descendente da tríade menor. Assim como na tríade menor, a terça da tríade diminuta também vai ser uma terça menor. Só que agora, em vez de ter uma quinta justa, a gente vai ter uma quinta diminuta. Portanto, os intervalos que compõem a tríade diminuta são tônica, ou fundamental, terça menor e quinta diminuta. Entre essa terça menor e a quinta diminuta, a gente também tem uma terça menor. Então a gente pode definir a tríade diminuta como uma sobreposição de duas terças menores. A gente vai ter uma terça menor entre a primeira e a segunda nota e outra terça também menor entre a segunda e a terceira. E agora que você já sabe tudo sobre as tríades, você já deu o seu primeiro passo no estudo da harmonia, que é um dos aspectos mais importantes que a gente tem para estudar na música. Então deixa um like para valorizar o meu trabalho, me incentivar a continuar produzindo novos conteúdos e aproveita para se inscrever no canal e também para ativar aquele sininho de notificações, que assim você não perde nenhum dos conteúdos que eu tenho postado toda quinta-feira para ajudar você a entender cada vez melhor sobre o universo da música, quase sempre com alguns toques de história e de jornalismo. Muito obrigado por estar acompanhando o canal, um abração vitálico para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo, que você vai assistir agora, clicando em um dos cards que vão aparecer aqui.